Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à casa dos senhores. É bom, muito bom estarmos aqui, não é? E queremos saudar cada um de vós que aqui está, com o propósito de, acima de tudo, louvarmos o nosso Deus. Somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, mas também viemos porque gostamos de estar uns com os outros e próximos uns dos outros nos sentimos mais enriquecidos, mais fortalecidos. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham em casa. Quero agradecer aos meus irmãos que durante estas 2 semanas que eu estive fora de férias me substituíram no púlpito, sobretudo os diáconos, irmão Fernando e irmão António Romualdo, mas também agradecer à equipe de louvor, à equipe de mídia, à equipe de acolhimento, porque continuam fazendo este trabalho tão bom, tão extraordinário, que é procurarmos fazer o nosso melhor para o Mestre. Mas como estive em férias, tive a oportunidade de acompanhar também os cultos aqui, desde o início ao fim, e naturalmente que é diferente estarmos aqui neste lugar ou estarmos em qualquer outro lugar em nossa casa, ainda que possa ter outro conforto, outra comodidade, estarmos à vontade, sem alguma roupa assim mais própria para estarmos no salão de cultos, mas é bem diferente, é tão bom estarmos aqui. Mas eu quero saudar e encorajar aqueles que nos acompanham domingo após domingo em casa, para que fiquem ligados e que realmente procurem fazer esse esforço suplementar, que é estar em comunhão com o Senhor nesse tempo, não ficarem distraídos com alguma coisa que esteja à vossa volta, mas procurarem neste momento colocar o vosso coração em sintonia com o coração de Deus, porque Deus está neste lugar, Ele está aí também onde você está, Ele quer falar consigo, Ele quer tocar na sua vida e nós nos alegramos com esse desejo de Deus, porque é para nosso benefício. Vamos então ficar de pé para uma palavra de oração. Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos muito porque nos dás uma vez mais a oportunidade de podermos em liberdade estar na tua casa de oração, para aqui juntos podermos louvar o teu santo nome. Queremos, Senhor, engrandecer-te. Na verdade, ó Deus, tu és o único que é digno de todo o louvor, de toda a adoração. E toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento de ação de graças é para ti, por causa daquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. Nós te agradecemos muito, Pai do céu, porque em qualquer lugar tu podes manifestar a tua presença, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que o faças de uma forma visível, Senhor, de uma forma sentida, através da presença do teu Santo Espírito neste lugar. Mas também, ó Deus, com aqueles que estão em suas casas, porque ou estão em férias ou estão doentes, mais retidos por causa ainda deste vírus, desta pandemia, e sentem-se e precisam de ficar mais protegidos. Mas nós imploramos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito também os visite, que toque nas suas vidas e conforme as suas necessidades tu possas atender, Senhor, aos seus pedidos, à sua oração, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar-nos neste lugar, através do louvor, através da pregação da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque um pouco mais adiante também teremos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor conforme o mandamento de Jesus, e nós te agradecemos, ó Deus, também porque da parte dos Gideões teremos um representante que nos vem partilhar connosco aquilo que, através dessa organização missionária, o Senhor está a fazer um pouco por todo o mundo e muito especialmente no nosso país. Venha, ó Deus, tocar nas nossas vidas. Nós te rogamos, muito agradecidos, no nome precioso de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Se nós podem sentar, e vou muito rapidamente ler uma tradução de uma boa parte daquilo que a irmã Marilyn nos enviou em francês relativamente à sua mãe, irmã Cândida. O primeiro parágrafo tem a ver com o desejo das nossas férias, mas depois diz: a minha mãe voltou hoje para casa, isto foi sensivelmente a meio da semana, ela está muito feliz, mas muito fragilizada. Todo o tratamento, alimento e ajuda necessário é levado por auxiliares de saúde
até à sua casa. Nós procuramos aproveitar todos os momentos que podemos com ela. Nós estamos a tentar falar convosco por telefone, porque será a maior alegria para ela vos ver e ter notícias vossas. Ela também tem muita coragem, mas sabemos que se está a diminuir muito depressa e isso não vai ser fácil para ela. Ela continua a dar encorajamento a nós, a família, e quer dizer a todos os que a conhecem. Beijos e abraços para todos. Então, é esta breve mensagem e se os irmãos quiserem comunicar, podem fazer chegar a nós, porque de algum modo faremos chegar. Mas aqui a nossa palavra de saudação, de abraço para a irmã Cândida lá na França, para a sua filha Merlina e para os outros familiares. Vamos então ter o tempo de louvor agora, que já está preparado para nós. Com certeza vamos ficar de pé para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Hoje, agora há pouco, a gente estava comentando aqui atrás que saudade que é de a gente se abraçar, né? Mas a gente não pode, né? Está tudo tão restrito. Que saudade daquela época. Mas vai chegar, né? Amém. Mas independente de quanto não chega, a gente podia... Eu queria incentivar, talvez, a gente não pode abraçar, mas a gente pode olhar para o irmão. Né? Porque às vezes a gente chega na igreja, a gente nem olha para quem está do lado, a gente fica meio encabulado. Eu queria incentivar você a olhar aí para trás, cumprimentar o irmão que está aí atrás. Cumprimenta aí, cumprimenta. Não fique com vergonha, não. Fique em paz. Estamos na casa do Senhor. Amém? Eu preparei uma passagem simples aqui em Atos 16, 25, que fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E aí nessa passagem eu estava a lembrar que eu fiquei imaginando como deve ser louvar a Deus dentro de uma prisão. Né? Eu já estive numa prisão, uma visitação, mas como deve ser, é inspiração para nós, né? Ver a pessoa ali louvando a Deus, e nós hoje somos livres, né? Nós somos livres, não estamos presos. Entretanto, muitas das vezes nós trazemos das nossas semanas, das nossas vidas, por causa do passado, situações ruins, né? Difíceis. Essa pandemia realmente tem trazido muita dor, tem trazido muito desespero, a gente realmente não sabe, né, quando é que isso vai acabar. Eu estava vendo na família da Márcia, essa semana, uma prima um pouco mais distante faleceu, aí de repente, no mesmo dia, um primo, né, se suicidou. Né? Então a gente tem visto muitos desastres, né? E o meu desejo é que nessa manhã a gente possa colocar, né, jogar, eu gosto dessa expressão, jogar aos pés do Senhor toda a nossa carga, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que realmente tem nos afligido esses dias, né? Que são decisões que muitas vezes temos que tomar e não sabemos como lidar diante de tudo que temos vivido, e que o louvor, que a pregação da palavra de Deus seja libertador para nós nessa manhã. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao que conheço. Todos. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é a esperança do nosso viver, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E que nessa manhã, Senhor, a gente possa estar com o nosso coração aberto a receber a Tua palavra, a receber o louvor. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que tem impedido do nosso louvor chegar ao Senhor. Toca nos nossos corações nessa manhã. Senhor, o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro do nosso ser. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, seu centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seu centro,
preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de nós. Amém. Queridos irmãos, tenho o privilégio hoje de vos trazer uma breve meditação sobre um longo sermão.
Até à meia-noite nós estaremos aqui hoje. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 até 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 até 12. E a palavra de Deus diz-nos assim: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até à meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até ao romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Queridos irmãos, todos os pastores, de um modo geral, passam pelo seminário, onde têm várias disciplinas, sendo uma delas homilética. E nós, às vezes, no seminário brincávamos procurando definir o que era homilética, e alguns diziam: é a arte de fazer omeletes. Não tem nada a ver com isso. Mas, de certo modo, podemos dizer que é preparar uma refeição espiritual para apresentar. Não com ovos, ou pelo menos com os ovos de galinha, ou de qualquer outra ave, mas sim preparar a palavra de Deus para que possa ser servida e alimentar todos aqueles que ouvem. Lembro-me que um dos professores de seminário dizia que o sermão não precisa de ser muito longo, também não tem que ser necessariamente curto, e os alunos muitas vezes perguntavam qual a duração normal para um sermão. E ele dizia, entre 25, 30 minutos, 35. O que for além disso, começa a enfastiar-se. Eu lembro-me que uma vez um pregador que gostava muito de ser exuberante na palavra, de pregar longamente, queria naturalmente ter a aprovação e a resposta da parte dos congregados. E no final do culto, quando ele estava à porta a cumprimentar as pessoas, uma irmã teve a coragem de lhe dizer isto: pastores, o seu sermão foi como uma espada. E ele ficou impressionado. Uma espada. É verdade, pastores. Foi um sermão chato e comprido. Não quero que o meu sermão seja como uma espada desse género. Mas que, de certo modo, possa golpear o seu coração, possa tocar no seu íntimo e chegar lá profundamente. Porque também não quero que seja a minha palavra, que seja o meu sermão, mas que seja a palavra de Deus dirigida ao coração. Do coração de Deus para o seu coração. É isso que naturalmente cada pregador almeja que aconteça. Paulo, meus irmãos, naquele momento estava em Troade, exatamente naquela região de Ásia Menor. Ele vinha de finalizar a sua terceira viagem missionária, de regresso a Jerusalém, onde naturalmente ele sabia que o esperavam situações muito adversas. Paulo, nas suas várias viagens missionárias, tinha enfrentado perseguições, particularmente dos judeus, perseguições daqueles que, sendo como ele, judeu que era, não aceitavam de modo nenhum que Jesus era efetivamente o Messias, que Jesus era aquele esperado por todos os judeus, e por isso mesmo consideravam que Jesus tinha sido o impostor e que Paulo, que pregava acerca desse Jesus, mais não era do que um impostor, também um falsificador. Alguém que era traidor de todos os costumes da tradição judaica e por isso mesmo era para ser banido. Do mesmo modo que aquele que agora era Paulo tinha sido Saulo de Tarso e que da mesma forma tinha perseguido os cristãos, todos aqueles que eram discípulos de Jesus.
Paulo, em várias ocasiões, teve que enfrentar e aguentar essa perseguição dos judeus. E nesta terceira viagem missionária, Paulo está agora de regresso a Jerusalém, sabendo que em Jerusalém o esperavam com certeza situações também adversas, de grande oposição. Mas ainda assim ele está determinado a chegar a Jerusalém por alturas do Pentecostes. A viagem era longa. Não tão fácil como nos dias de hoje, não tão rápida, mas por mar ou por terra levava dias passar e fazer alguns tantos quilómetros. Paulo chega então a Troade. E é exatamente ali que Paulo tem então esse costume de encontrar-se com aqueles que eram crentes, com as pequenas comunidades locais. É curioso porque nós não encontramos nas duas primeiras viagens missionárias de Paulo, nem nesta, na sua ida de Jerusalém até à Grécia, não encontramos uma paragem de Paulo em Troade, onde ele tenha edificado uma igreja. Mas há uma coisa extraordinária e curiosa no meio de tudo isto, é que de facto Paulo pregou em alguns lugares estratégicos, como Corinto, Éfeso e por aí fora, Tessalónica, mas não há uma indicação que tenha parado, pregado em Troade para fundar uma igreja. Mas os crentes, por onde quer que iam, partilhavam a palavra. Os crentes, com toda a naturalidade, falavam de Jesus, davam o seu testemunho e com isso surgiam novas igrejas em vários lugares. Às vezes igrejas pequenas, mas igrejas que iam crescendo exatamente por causa desta firmeza, desta determinação, desta preocupação em pregar e anunciar Jesus Cristo a todos aqueles que estavam. Ora, em Troade havia uma comunidade. Não sabemos qual a dimensão dessa comunidade, mas o que é certo é que, possivelmente, por causa das condições de reunião neste lugar, neste cenáculo, talvez uma centena de pessoas estivessem ali. Ora, Paulo vai exatamente a este lugar. Ele está de passagem. No dia seguinte, ele vai seguir viagem até ao próximo lugar, onde iria encontrar-se depois com outros. Mas é curioso, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. E é curioso aqui 2 ou 3 aspectos. Um deles é que Lucas, que é o autor do livro de Atos, já está a falar no plural, tendo-nos, ou seja, ele estava presente. E este é um dado importante, um detalhe importante para aquilo que vai acontecer naquele momento. O médico Lucas estava presente naquele momento e fez parte da equipe de Paulo, reuniu-se naquele lugar e, com que propósito? Partir o pão. Em que dia? No primeiro dia da semana. E aqui encontramos um outro detalhe extremamente relevante. Aliás, Lucas é precioso na sua descrição. Ele é um historiador, em grande parte, e ele procura coligir todos aqueles detalhes para nos passar a informação mais profunda. Então, no primeiro dia da semana, e este primeiro dia da semana qual era? O domingo. E é curioso que nesta altura, e nós encontramos isto numa passagem ou outra anterior, ainda no livro de Atos, e quando Paulo, por exemplo, escreve também aos Coríntios, os crentes reuniram-se, os crentes não judeus, gentílicos, reuniam-se no primeiro dia da semana. E porquê? Porque o primeiro dia da semana era exatamente o dia marcante para os judeus, celebrando acima de tudo o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Aquilo que marca, a marca distintiva do cristianismo, daquilo que Jesus deixou como legado, como herança, foi exatamente a sua ressurreição. Isto é, Jesus venceu a morte. E o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor. Como também é descrito lá em Apocalipse, logo no início, no dia do Senhor. O dia do Senhor, primeiro dia da semana. Isto não significa, meus irmãos, que o sábado, 7º dia da semana, não seja importante, tenha perdido, digamos, o seu valor. Mas para os cristãos, deixou de ser o sábado como dia do Senhor, como dia de descanso, como dia preferencial para a adoração, para a parte espiritual, e passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana.
E notamos que a igreja está em expansão. E já nesta altura, ainda primeiro século, por volta, digamos, do ano 60, por aí assim, nesta ocasião, já era marcante esta distinção de considerar o domingo como o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que os crentes se reuniam para adoração. E há depois aqui o outro detalhe. É que eles reuniam-se no primeiro dia da semana. Para quê? Para partir o pão. E o que é isto de partir o pão? O partir o pão, nós já lá iremos com mais detalhe, era exatamente trazer à memória aquilo que Jesus fez. Quando ele estava à mesa, celebrou a ceia pascal e depois pegou em dois dos elementos que faziam parte, o pão e o vinho, e deixou um memorial. Eu já voltarei a este assunto no fim, para depois fazer a ligação exatamente para chegarmos à mesa dos senhores. Acontece que, entretanto, Paulo quis aproveitar aquela oportunidade. Eu não sei se Paulo tinha relógio ou não, mas uma coisa eu sei, Paulo não se incomodava muito com as horas. E Paulo ensina. Paulo responde a perguntas. Paulo aproveita aquele momento como sendo o único. E certamente, e Paulo eu creio que tinha esta percepção, como sendo o último momento que Paulo tinha para falar àqueles irmãos da igreja de Troade. E através deles, e pela escrita de Lucas, chegar até nós. E reparem, nós não sabemos o que é que Paulo ensinou, mas com certeza que Paulo não deixou de anunciar a palavra, de explicar com detalhe tudo aquilo que tinha a ver com a doutrina concernente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à igreja, à vinda de Jesus e a tantos outros aspectos. E de tal modo Paulo se entusiasmou que ele foi prolongando o seu discurso até altas horas, meia-noite. Há um outro detalhe ainda que eu gostaria de sublinhar. É que o culto neste dia, primeiro dia da semana, deve ter sido à noite. E à noite porquê? Porque é bom lembrar-se. Naquele tempo trabalhava-se 7 dias por semana. Naquele tempo não havia folgas ao domingo. Não havia folgas ao sábado para muitos. Muitos deles alguns destes que faziam parte da igreja, eram escravos, trabalhadores assalariados por conta de outrem. Então, durante o dia, estavam a trabalhar. Qual era o tempo que eles tinham para ir à igreja para adorar? Era à noite, ao fim do dia. E por isso mesmo nós podemos, de certo modo, deduzir que o culto terá começado ao fim da tarde e, neste caso, então prolongou-se pela noite. Paulo só iria fazer a viagem no dia seguinte pela manhã, e então ele aproveita aquele tempo. E podem imaginar, meus irmãos, o que terá sido a avidez de muitos daqueles que ali estavam fazendo perguntas e ouvindo da parte de Paulo uma resposta sábia, uma resposta que vinha da parte do Espírito, de tal modo que o discurso se prolongou. Já era meia-noite. Mas vamos olhar para aquele cenário, para aquele ambiente, porque naquele ambiente vai acontecer uma coisa que é terrível, por um lado, mas ao mesmo tempo é extraordinária por outro. Um jovenzinho estava sentado no parapeito da janela. Aquele cenáculo, e diz aí a Escritura, 3º andar da casa, aquele cenáculo, aquele espaço, porventura mais ou menos com esta dimensão, estaria repleto de irmãos e irmãs. Como era noite, as lâmpadas, as lamparinas estavam acesas. Não eram luzes LED ou luzes como estas, que apesar de tudo aquecem um pouco, mas aquelas, por serem aquela luz produzida por uma lamparina de azeite, produzia fumo, produzia algum calor, num espaço que era, digamos, já de si apinhado, apertado, pouco arejado, fazia com que alguns pudessem ter quebra de tensão. E aquele jovem estava ali, porventura, um jovem adolescente, como muitos que estão aqui, ou alguns que estão aqui, cansado de um dia de trabalho.
sentado ali, Lucas tem este cuidado de dizer que o sono foi tão forte nele que ele adormeceu e, em vez de tombar para dentro, tombou para fora. E caiu do 3º andar. No mínimo podemos considerar 6 metros, por aí assim. 7, talvez. E a queda foi estonteante. Ele caiu desamparado, adormecido, não havia ninguém lá embaixo para o segurar e estatelou-se no chão. E desse modo ele morreu. É o que diz a Escritura. Vejam no verso 9. Certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu discurso, ou o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Ora bem, nós aqui podemos fazer uma paragem e filosoficamente dissertar sobre esta palavra morto. Será que estava realmente morto? Não estaria adormecido? Não estaria inconsciente? Não estaria, de certo modo, sem sentidos? Quem escreve este texto? Lucas. Quem é Lucas? Médico. Ora, um médico sabe com certeza. Podia não ter os meios de diagnóstico e toda a informação que tem hoje, mas com certeza sabia ler os sinais vitais. Muito possivelmente Lucas percebeu logo que ele estava com paragem cardiorrespiratória. Não dava sinais de vida. Por isso mesmo Lucas escreve morto. Não estava apenas adormecido, tendo perdido os sentidos, que com um abanão, com um sopro, com aquele ar fresco lá fora, poderia recuperar os sentidos. Não. Lucas tem o cuidado de dizer morto. Estava morto. E, meus irmãos, não é difícil nós, de certo modo, percebermos isso. Quem cai, digamos, desamparado de um 3º andar, estatela-se no chão, é muito natural que acabe morto. E o relevante está exatamente aí. É que, com certeza, que isso provocou um grande alvoroço naquele cenáculo. Todos aqueles que ali estavam perturbados, eventualmente os pais ou os familiares daquele jovem, ainda mais com certeza. E começam a correr escada abaixo para ir lá fora ver. E constatam com certeza que aquele jovem estava morto. Ficam atormentados. Quem não ficaria? Qual o pai ou a mãe ou o familiar mais chegado que não ficaria perturbado com isso? E alguns deles neste processo aqui, com certeza começam a ganhar, digamos, dentro de si mesmo, porque o diabo é capaz de instigar isso, a revolta contra Paulo. Se Paulo não tivesse prolongado tanto aquele sermão, isto não tinha acontecido. Se Paulo não tivesse insistido aqui de falar até altas horas da noite, este jovem estaria ainda com a sua vida. Por que é que nós ficamos aqui a ouvir este Paulo? E o diabo é capaz de meter na cabeça das pessoas tudo e mais alguma coisa para atrapalhar a situação, não é, meus irmãos? Até numa situação que era tão boa, tão agradável, tão espiritual, tão enriquecedora, mas acaba por ser motivo para o diabo chegar ali e pegar. Mas do mesmo modo que o diabo pega e procura torcer, e de uma situação que, de facto, é adversa, é complicada, ele quer complicar ainda mais e perturbar a espiritualidade e a fé daquelas pessoas, Deus também está lá e é capaz de dar a volta à situação. E é aí, meus irmãos, que de facto vai acontecer uma coisa tremenda. É que Paulo vai se chegar junto deste jovem, vai se debruçar sobre ele e aquele jovem volta à vida. Paulo diz isto assim. No final do verso 10, foi aquilo que Lucas escreveu. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está
nele. Algumas traduções têm: não vos perturbeis, pois a vida está nele. A vida ou alma aqui são sinónimos. Obrigado, irmão. São sinónimos. E vamos considerar aqui um pouco esta questão. Se Lucas diz que o diagnóstico, a verificação é que aquele rapaz estava morto, como é que Paulo agora vem dizer a sua alma está nele? Aconteceu alguma coisa aqui que fez com que um facto que era morte desse lugar a outro facto que é reviver vida. E, meus irmãos, de certo modo, nós vamos olhar pela Escritura e relembrar algumas passagens em que uma situação idêntica aconteceu. Eu vou pedir que os irmãos abram a Escritura em 1º livro de Reis. Capítulo 17. E este texto leva-nos aos tempos do profeta Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. E Elias é orientado pelos senhores para sair do seu lugar e ir a uma pequena aldeia chamada Sarepta, da região de Sidom-Tiro, portanto aquilo que é hoje o Líbano, lá no norte, e ficar ali. Ele deveria caminhar e chegar à casa de uma viúva, de uma mulher viúva. Uma mulher viúva que era paupérrima. Quase nada tinha para comer. E reparem, Deus indica que Elias devia ir ali, ficar um tempo em casa desta viúva e ser alimentado, sustentado por ela. Vejam, digamos, como Deus age aqui. Enviar um dos seus profetas, neste caso o grande profeta Elias, à casa de uma viúva que pouco ou nada tinha para comer para ela e para o filho, e ser sustentado durante um tempo por esta viúva. De facto, vejam no verso 12 deste capítulo 17, ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Aquilo que sobrava depois de muito tempo de fome, de seca, para aquela mulher, aquela viúva e o seu filho, era um pequeno punhado de farinha que ela iria cozinhar, comer, ela e o seu filho, e esperar a morte. E, meus irmãos, o que aconteceu foi isso mesmo. Iria chegar a morte àquela casa. Mas é interessante porque aquela mulher acaba por fazer exatamente aquilo que Elias diz. Verso 14: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, através de Elias, Deus está a profetizar e a dizer que aquela mulher iria usar a pouca farinha que restava, iria usar o pouco azeite da vasilha, e ela poderia tirar, e essas vasilhas iriam ser repletas. Nunca iria faltar nem a farinha, nem o azeite. Até que a chuva voltasse. Porque, de facto, havia uma seca tremenda ali naquele lugar. Então, Deus está a dizer a esta mulher que Ele iria intervir daquela maneira extraordinária. Só que depois, meus irmãos, verso 17, veio a tragédia. Vejam o verso 17, diz: depois destas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, e notem, que nele não ficou mais fôlego,
não ficou mais fôlego. Isto é, não houve mais respiração. Aquele jovem acabou por ter uma paragem completa, respiratória, e consequentemente paragem cardíaca também. Morreu, por outras palavras. E o verso 18. Vem o clamor, vem a reclamação desta mulher, naturalmente. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu ele: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor, disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Ou seja, aquilo que nós vemos aqui em vários versículos é uma indicação clara de que aquele rapaz estava morto. Verso 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. E meus irmãos, aqui nós vemos exatamente o que é que aconteceu. Aquele menino, por causa da doença grave, morreu. Paulo debruçou-se, orou ao Senhor e ele voltou à vida. Não foi um desmaio. Não foi uma perda momentânea de sentidos. Foi morte, mas de tal modo que isso deu lugar depois aqui. A vida voltou a entrar nele. Isto é, o menino voltou a ter vida normal. Podemos dizer que este é um caso de ressurreição. Não é o único. Houve outros. E basta passarmos ao Novo Testamento para vermos alguns, como por exemplo nos dias de Jesus, e foi mais do que um, mas no livro de Atos dos Apóstolos, o livro onde nós estávamos, é Lucas que, com todo o cuidado, com toda a atenção, relata o caso da filha de Jairo. E em Lucas capítulo 8, versículos 41 em diante, pois não é 8. Não é 8, eu troquei com certeza, mas vamos 8:40. Sim, este é o outro caso, é o caso que eu tinha também anotado aqui, que é de Pedro. Pedro aliás, aquilo não era Atos, deve ser Lucas. Mas vamos considerar este aqui em Atos 5, capítulo 9, versículo 36. E é agora o caso de Pedro. Pedro em Jope. Começando no verso 36. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E tendo-a levado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter connosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo. O cenáculo era o lugar mais alto da casa. Normalmente um lugar amplo, onde as pessoas se reuniam. Digamos, o salão, a sala grande. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Se Dorcas estivesse na nossa igreja, ela vinha às quintas-feiras para o Mãos à Obra, não é? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Meus irmãos, estes são apenas dois. Tinha o outro que eu mencionei há pouco e que está num dos evangelhos, certamente, o caso da filha de Jairo, em que Jesus naturalmente vai e faz a cura dessa menina. Mas podemos lembrar Lázaro também, não é? Lázaro não estava morto. Não diz a Escritura que Lázaro já estava morto há vários dias, que já cheirava mal, inclusive, e o que é que Jesus faz? Trá-lo à vida. Este, meus irmãos, é o poder de Deus. E, de certo modo, são apenas alguns sinais, algumas pinceladas no Antigo e no Novo Testamento que mostram que exatamente Deus é o que tem, é o Senhor da vida, da morte e da vida. Nós vivemos enquanto o Senhor assim permitir. Nenhum de nós tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Nenhum de nós sabe quanto tempo mais vai durar. Mas uma coisa nós sabemos, é que aqueles que são crentes um dia vão ser ressuscitados e ficarão junto à presença do Senhor. Bom, e os que não são crentes também irão ser ressuscitados. Também eles, diz-nos a Escritura, irão comparecer diante de Deus. Só que a sua presença será fora de Deus para todo o sempre. Não estarão mais diante do Senhor. Agora, meus irmãos, o que é que isto mostra? E voltando nós àquele texto de Atos capítulo 20, o que é que aconteceu naquele lugar? Paulo trouxe aquele rapaz. Ele ficou de novo ali mais um tempo com eles. E mais quanto tempo? Muitas horas, com certeza. E nós voltamos aqui então para terminar a nossa consideração deste texto, que diz assim, no verso 11 de Atos capítulo 20. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até ao romper do dia. E assim partiu. Ou seja, Paulo não ficou apenas mais 30 minutos, mas prolongou o sermão até de manhã bem cedo. E naquele momento, então, meus irmãos, eles vão ter com certeza o partir do pão. Disso temos a certeza porque Lucas diz. Mas muito possivelmente também porque estava a ser um costume exatamente naquele tempo, eles tiveram uma refeição conjunta. Aquilo que a Bíblia também fala de refeição ágape. Isto é, em que cada um trazia alguns alimentos, colocavam na mesa e juntos partilhavam essa refeição. Exatamente à semelhança daquilo que aconteceu com Jesus e os seus discípulos na refeição pascal. E foi depois da refeição pascal que então Jesus pegou no pão, pegou no vinho e os separou e deixou esse memorial. E aquilo que nós vamos fazer, meus irmãos, é exatamente trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez naquela ocasião, quando ele acaba por tomar o pão e o vinho. Diz a Escritura, e por isso mesmo esta frase fica como sinal da partilha do pão e do vinho, aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, diz que Jesus partiu o pão. Deu graças, partiu o pão. Tomou o cálice e o deu pelos seus discípulos. E disse, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Meus irmãos, eu vou convidar os nossos irmãos diáconos para virem, para fazerem a distribuição dos elementos que nós temos. E todos os irmãos que são membros da igreja, ou que mesmo sendo de outra igreja, estão em comunhão com essa igreja. E quando eu digo outra igreja, uma igreja evangélica, uma igreja em que o evangelho é pregado do mesmo modo que nós pregamos, que foram batizados por imersão, que estão em comunhão com essa igreja, em comunhão com Deus,
nos estão visitando, que ainda não são membros da nossa igreja, podem participar, se em consciência estão em paz, em comunhão com Deus. E enquanto nós vamos recebendo o pão e o vinho, vamos ter a oportunidade de ouvir aquilo que muitos não tiveram a oportunidade, inclusive eu e minha esposa, quando estávamos de férias, mas que foi um privilégio das nossas irmãs, das mulheres, que reuniram numa terça-feira. Aquele que já está ali na imagem é o irmão Odecir, filho, que é filho da irmã Juliana, que não pode estar aqui, mas que é um exímio tocador de violino. Aliás, toda a família é muito dotada para a música. Então nós vamos ouvir um trecho daquilo que foi apresentado às nossas irmãs na terça-feira e deliciar-nos com isso, e que este seja um tempo de inspiração e, sobretudo, isto, meus irmãos, seja conforme a Escritura diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, enquanto nós ouvimos este trecho musical, vamos, em reflexão diante de Deus, olhar para dentro de nós. É a nossa vida diante do Senhor que está aí. É a nossa fé. São as nossas convicções. É a nossa vida espiritual. Então vamos colocar essa nossa vida diante do Senhor, e se alguma coisa, conforme a Escritura diz, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e prova o meu ser, se há algum pecado, se há alguma falha. Então este é o tempo para nós podermos estar em íntima comunhão com Deus e participarmos então da ceia, dos elementos da ceia. Vamos ouvir este trecho musical. Amém. Os irmãos reconheceram com certeza o hino, não é? Sou por Jesus, herdeiro dos céus. Aqueles que já receberam, eu peço que fechem os seus olhos, considerem diante de Deus aquilo que é a graça maravilhosa de nós sermos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E também, conforme aquilo que nós lemos na Escritura, esta confiança que nós podemos ter de que ainda que venhamos a morrer, ressuscitaremos. Foi isso que Jesus disse a Maria e a Marta. Diante da morte do seu irmão Lázaro, o seu coração estava tão pesado. E elas, de certo modo, tão tristes, porque Jesus podia ter chegado mais cedo. Jesus podia ter vindo até elas, quando o seu irmão estava doente, para que Jesus pudesse fazer o milagre.
Elas confiavam nisso, sabiam que Jesus tinha esse poder. Tristes ficaram porque Jesus demorou tempo demais. E agora? Agora já não havia nada a fazer. Lázaro estava morto. Mas eis que Jesus disse: tem fé. Crês na ressurreição dos mortos? Sim, eu creio. Isso vai acontecer no último dia. E Jesus lhes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Creio. E a minha pergunta é: crês tu nisso? Crês que Jesus é capaz de ressuscitar os mortos? Eu creio. Jesus é capaz de curar qualquer enfermidade. Mas nós, diz a Escritura, estamos destinados a morrer. E a morte chegará para nós. Mas quando vieres, nós precisamos estar confiantes nisto mesmo. A sepultura será impotente para nos conter ali, o nosso corpo, porque Jesus virá e fará com que tudo salte. E nós estaremos na presença do Senhor. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio que não apenas Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou vários outros. E Ele mesmo foi ressuscitado pelo poder de Deus. E volto a dizer aquilo que disse no início. Aquilo que é a marca significativa, profunda do cristianismo, é exatamente a ressurreição dos mortos. Muitas religiões há por este mundo, mas nenhuma delas é capaz de apresentar o seu fundador vivo. Podem apresentar Buda, podem apresentar Confúcio, podem apresentar outros, Maomé, mas onde está o seu fundador vivo? Somente Jesus. Porque Ele é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E Deus não podia ficar na sepultura. Aliás, deixem-me dizer, para que seja perfeitamente claro, não foi Deus que morreu. Foi Jesus, o homem. Porque Deus não morre. Permitam-me só, não quero alongar o meu discurso, senão daqui a pouco é meia-noite, mas dizer apenas isto. Houve, aqui há uns anos atrás, uma teoria terrível, diabólica, chamada teoria da morte de Deus. E essa teoria, digamos, tinha um silogismo que dizia isto: Jesus era Deus, Jesus morreu, logo Deus está morto. Finalmente libertámos-nos de Deus. Deus está morto. Coisa nenhuma. Deus está vivo e bem vivo. Aquele que morreu não foi Deus, foi Jesus. Porque aquele ser era ao mesmo tempo o humano e o divino. E aquele que morreu foi o Jesus. Porque Jesus foi muito claro quando estava na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus não morre. Deus está vivo e continua vivo. Aleluia! E esse Deus que está vivo, que é o Senhor dos vivos e dos mortos, há de vir para ressuscitar aqueles que já morreram. Ou mesmo que nós venhamos a morrer, Ele nos ressuscitará também. Oh, meus irmãos, isto é tremendo. É isto que nos move. É isto que nos mantém de pé. É esta a nossa esperança. Venha a pandemia que vier. Venha a dor que vier, venha a morte que vier, nós sabemos isto. Um dia eu vou estar com Jesus na glória. Até lá, nós partimos o pão. Até lá nós pregamos a palavra. Até lá nós damos testemunho da nossa fé. Até lá, nada nem ninguém nos fará separar do amor de Cristo que está em nossos corações e que foi derramado pelo seu Espírito. Meus irmãos, vamos participar. Vamos tomar os elementos, o pão e o vinho. E vamos orar. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito, porque na verdade tu deixaste para nós duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E nós te agradecemos, Pai do céu, porque neste momento, trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, em que lhes disse que eles deviam fazer isso, tomando o pão e o vinho, quando se reunissem,
trazendo exatamente à memória o corpo de Jesus que iria ser sacrificado, o sangue de Jesus que iria ser derramado para a remissão dos pecados. Muito obrigado, Senhor, por nos dás este privilégio de podermos tomar o pão e o vinho e participarmos deste memorial tão maravilhoso, Senhor. Abençoa, Senhor, esses elementos que para nós constitui este partir do pão ou a ceia do Senhor. Em nome e por amor de Jesus oramos. Assim, meus irmãos, comamos o pão em memória de Jesus. E eu pedia que depois não fechem as tampas, para não fazer algum ruído. Está bem? Vamos então comer o pão em memória de Jesus. E do mesmo modo, tomando o cálice, bebamos em memória do sangue de Jesus. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Nos dás este privilégio. Lembrar aquilo que foi feito, mas ao mesmo tempo, Senhor, também pela Tua palavra olhamos para diante, para aquele momento glorioso, conforme a Tua palavra descreve no livro do Apocalipse, da ceia das bodas do Cordeiro. Lá estaremos nós. E juntamente connosco, senhores, milhares e milhões que já partiram com esta mesma esperança. Milhares, milhões, senhores, que até ao final da sua vida foram perseverantes, creram no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E lá estarão também, Senhor, ainda milhares, porventura milhões, daqueles que ainda hão de crer e se irão juntar, fazendo parte do Teu reino. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque Tu nos dás, Senhor, este privilégio, mas também esta responsabilidade de anunciarmos Jesus até que Ele volte. Abençoa-nos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos, nesse caso, terminar o nosso culto. Temos o irmão Romualdo, que faz parte da direção dos Gideões. Ele também não sabia desta informação. Foi o irmão que já tinha contactado comigo no mês passado, antes das férias. Ficou marcado para hoje. Não sei o que aconteceu. Contávamos que naturalmente pudesse estar aqui. Tínhamos reservado este tempo. Ficará para outra oportunidade, com certeza. Não sei se o irmão Romualdo quer partilhar brevemente o trabalho dos Gideões. Pode vir, muito brevemente então, pode fazê-lo, sendo um dos membros. Bom dia, agora ouve-se. Pois o trabalho dos Gideões, os homens valentes, não é? Gideão é aquele homem valente, que até nem era, mas Deus disse-lhe que ele era valente. E o trabalho valente que nós fazemos é distribuir Bíblias. Distribuímos Bíblias nas escolas. A minha esposa também faz parte, também nos acompanha. E nós vamos por aí, e é isso essencialmente que fazemos, é apresentar a palavra do Senhor, essencialmente aos jovens. E eles entram, saem dos carros, entrar na escola, e nós distribuímos uma Bibliazinha, Novo Testamento, e Salmos a cada um. E é isso que nós fazemos. E os Gideões precisam de ser apoiados também monetariamente para custear essas Bíblias. Os Gideões começam na América, não é? E a central é lá. Mas cá em Portugal também temos cá os Gideões. É só por isso. Obrigado. Os Gideões fazem distribuição de Novos Testamentos, Bíblias também, nas escolas, nos hotéis, nas prisões. Uma vez, quando eu e a minha esposa estávamos nos Estados Unidos, acabámos de fazer uma grande viagem, desde o Texas até à Flórida. O nosso filho era bem pequenino e parámos em um ou outro hotel e lá, na mesinha de cabeceira, na gaveta, encontramos uma Bíblia dos Gideões. É uma marca, de facto,
procurando que quem chega ali para descansar fisicamente possa também encontrar o alívio espiritual através da palavra do Senhor. Então este é um ministério fantástico, está no nosso país também, e nós certamente queremos continuar a orar por este ministério que daqui a pouco, com certeza, começando as aulas, estará preparado para fazer distribuição de Novos Testamentos aos estudantes, também Bíblias nas prisões, nos hospitais onde podem entrar. E nós vamos orar. Vamos orar, sim. Vamos orar então por este ministério. Vamos ficar de pé. Eu sei que os irmãos da Regi terão já preparado aquele momento musical para o nosso pós-lúdio, mas vamos orar ao Senhor. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito, Senhor, porque um dia a tua palavra chegou até nós. Te agradecemos, Pai do céu, porque tu usaste alguém para, através de um folheto, através do Novo Testamento ou da Bíblia, nos fazer chegar a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque alguns nem isso tinham nas mãos na altura, mas partilharam connosco o seu testemunho. Testemunho de uma vida já dedicada, consagrada a ti. E nós te agradecemos, ó Deus, porque olhando para trás, para o início da nossa vida cristã, as circunstâncias, os momentos, Senhor, as pessoas que tu de algum modo colocaste no nosso caminho, para que nós pudéssemos ter um verdadeiro e íntimo encontro contigo. Nós te agradecemos, Pai do céu, porque nos permitiste chegar a este momento e dizer: eu creio em Jesus Cristo e o tenho como meu Salvador e Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado, Pai do céu, porque tu também nos alimentes da nossa fé. Tu nos sustentas em cada dia com a tua palavra. E tu nos dás este privilégio de nos podermos congregar neste lugar de culto. Não é o cenáculo, mas é o lugar especial que nós, neste edifício, temos separado para este culto congregacional. Mas poderia ser, e tem sido, senhores, em outros lugares neste edifício. Não importa verdadeiramente onde, o que importa é que nós estejamos contigo em espírito e em verdade. Porque é aquilo que a tua palavra diz, que os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. Mas, ó Deus do céu, tu sabes, Senhor, para nós é tão bom, tão precioso este tempo comunitário em que nós estamos juntos, em que louvamos o teu nome, em que as vozes em uníssono, Senhor, chegam a ti para te glorificar. Muito obrigado, Pai do céu, porque tu nos tens abençoado e queremos, Senhor, neste momento rogar pelo ministério dos Gideões, rogar, Senhor, que na sua preparação para o próximo ano letivo tu os abençoes e lhes dês os meios necessários para que eles possam distribuir Bíblias ou Novos Testamentos. Suplicamos também, Senhor, pela OM, Operação Mobilização, e particularmente, Senhor, por esta atividade que dentro de dias vai acontecer em toda a Europa, o Teen Street. Pedimos, ó Deus, que sejas com os nossos adolescentes que vão participar, que, ó Deus, abençoes os dirigentes também, que na verdade, Senhor, a cada um tu concedas essa maravilhosa graça de te conhecer ou de, já te conhecendo, seguir o teu caminho, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que abençoes também os jovens da nossa igreja, os vários ministérios, as mulheres também, Senhor, que na verdade, Senhor, cada um possa sentir-se útil nas tuas mãos. E, Pai do céu, te rogamos que a tua palavra não fique vazia, apesar das nossas fragilidades e limitações, Senhor. Mas, ó Deus do céu, cada vez mais em que nós sabemos que os dias da vinda de Jesus se vão aproximando, cada vez mais é urgente chegarmos com essa palavra àqueles que estão ao nosso redor. Há tantas pessoas, Senhor, que precisam tanto de uma salvação única, providenciada através de Jesus. E nós pedimos, Pai do céu, que tu tenhas compaixão, misericórdia dos familiares, dos amigos, dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, onde quer que estejam, que tanto precisam de Jesus. Rogamos, ó Deus, pelos familiares da irmã Cândida, Senhor, porque sabemos, Pai do céu, que o seu grande desejo era que os seus filhos, netos,
o seu próprio marido pudessem, na verdade, Senhor, vir a conhecer-te e a aceitar-te como Salvador e Senhor. Dá-lhe, ó Deus, essa graça, essa bênção de que os dias de vida ou o tempo de vida que ela ainda tem, possa, na verdade, Senhor, ter a alegria de ver algum deles aceitar o Senhor Jesus. Pai do céu, pedimos que seja com a irmã Cândida, que seja com os doentes da nossa igreja, alguns numa situação tão frágil como a irmã Cláudia, o irmão José Mendes, a irmã Rosa, a irmã Aurora, a irmã Fernanda Teixeira, a irmã Laura, Senhor, alguns outros mais, Senhor. Rogamos, Pai do céu, que toques nos seus corpos e também os possas sarar. Tu podes, Senhor. Tu podes, para ti nada é impossível, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana com a tua proteção, Senhor. Uma semana também em que cada um, na atividade que tiver, possa sentir a tua proteção, a tua graça. E também pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não têm emprego, que na verdade, Senhor, possam ter uma porta, uma abertura, Senhor, uma oportunidade para poder ficar empregado e ganhar o pão para a sua mesa, para si e para a sua família, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar-nos durante esta semana. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar por um pouquinho. Vamos assistir neste pós-lúdio a um outro trecho do nosso irmão